Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Elisângela. Nessa semana de 12 de abril a 16 de abril, nós não estaremos fazendo somente a correção da aula 5, mas também passando aí outros conteúdos, né? Adiantando a nossa apostila do primeiro bimestre. Nós estamos quase no fim do primeiro bimestre e ainda temos bastante conteúdo. Então, para não ficarmos atrasados, então toda semana eu trago conteúdos novos e a correção da atividade da semana anterior, ok? Então, eu peço que vocês abram aí na página 18, que nós vamos começar o estudo dos substantivos. Na verdade, nós já iniciamos esse estudo, né, com a videoaula para avaliação do Aprende Brasil. Como era um tema que ia cair na avaliação, eu fiz já para vocês uma entradinha aí do assunto, né? Então, vamos relembrar. Então, os substantivos são as palavras que atribuem nomes às pessoas, a sentimentos, lugares, entes imaginários, objetos e seres em geral. Então, tudo que tem nome é um substantivo. Então, são as palavrinhas que dão nome, nós chamamos de substantivos. E aí, nós temos a classificação desses substantivos, né? Já falei para vocês na aula anterior, mas vou explicar novamente. Os substantivos comuns são aqueles que dão nome a um ser qualquer da espécie. Então, eu coloquei como exemplo a cidade. Então, nós temos muitas cidades. Estado, país, criança, montanha, lápis. Então, essas palavrinhas que dão nome no geral são os substantivos comuns. Aí, nós temos os substantivos próprios, né? Que dá um nome a um ser específico. Então, levando aí em consideração o substantivo comum cidade. Nós temos muitas cidades, mas cada cidade tem o seu nome próprio, não tem? Então, tem seu substantivo próprio. Então, vamos citar aí cidades: Tabapuã, Novaes, Catanduva. Então, esses nomes, né? Tabapuã, Novaes, Catanduva são substantivos próprios, tá? Então, eu coloquei como exemplo Brasil, São Paulo, Tabapuã, nome de pessoa, José, nome de rua. Então, são nomes próprios. Aí, nós temos os substantivos simples. São apenas formados por um radical. São aqueles formados por um só radical, ou seja, uma só palavra. Exemplo, roda. Então, poderia ser carro. Então, todos esses que são formados por uma só palavra são simples. Pedra, né? São substantivos simples. Os compostos são aqueles formados por mais de um radical, ou seja, por mais de uma palavra. Então, eu coloquei como exemplo, né? Aproveitando aqui o roda, que é simples, no composto seria como roda gigante, tá? Aí vem os abstratos e os concretos. Esse eu ainda não havia explicado. Os substantivos abstratos são aqueles que dão nome a ações e sentimento. Então, por exemplo, corrida indica uma ação, né? Então, não, diferente do verbo, gente, não confunda. Aqui ele está como substantivo. Se eu falo a corrida foi intensa, então esse corrida não é o verbo, é o substantivo, tá? Então, quando eu tenho ele na forma de substantivo, uma ação, né? Um substantivo, ele é um substantivo abstrato. E tristeza, um sentimento, amor, raiva. Então, todos esses nomes são substantivos abstratos. Já os substantivos concretos são aqueles que dão nome a seres e objetos reais ou imaginários, tá? Então, por exemplo, mãe, então, é um ser real, tá? Duende já é um ser imaginário, tá? Mas é considerado aí um substantivo concreto. Espada, um objeto real, tá? Então, esses são substantivos concretos. Então, esses são os que vocês precisavam saber para estar realizando essas atividades. Então, aqui, ó, exercício 1. Considere as HQs lidas e escreva os nomes dos personagens principais de cada história. Então, vocês tinham aí 2 textinhos, 2 HQs. Qual era o personagem principal do texto 1 e o principal do texto 2, tá? E aí vocês têm essas questões
tenho que fazer o Dudu almoçar. Qual é o substantivo dessa frase? Então, a partir do ensinamento aqui dos substantivos, vocês vão estar localizando os substantivos nessas frases aqui do exercício 2. O 3, releia as frases do texto 2 e responda as questões. Então, aqui estão as frases e aí vocês têm. Nessa frase, qual é o substantivo que dá nome a uma atividade recreativa? Então, leia aqui e coloque essa palavrinha. É só uma palavrinha. Depois aqui, qual é o substantivo que dá nome ao ponto marcado no futebol? Então, vocês coloquem a palavrinha. 4. Entre os substantivos que você identificou na página anterior, alguns são comuns e outros são próprios. Complete a tabela com esses substantivos. Então, de todos esses substantivos aqui, ó, começando do exercício 1, exercício 2, 3, vocês vão dividi-los nessa tabela aqui, em substantivos comuns e substantivos próprios, tá? Aqui é o conceito, se vocês quiserem ler novamente. Aqui um lembrete, ó, os substantivos próprios são escritos com inicial maiúscula. Então, é sempre nome de cidade, nome de país, continente, pessoas, ruas, então sempre escrito com letra maiúscula. 5. Preencha esta ficha com as informações que especificam o local onde você mora, tá? Então, é sobre você. Em que continente você está, país, região, estado, cidade, bairro, rua. Então, lembrando, são nomes próprios, inicial maiúscula, tá? B. Todas as palavras da coluna da direita são substantivos próprios? Justifique sua resposta. Acabei de dar essa resposta para vocês. Aí, na próxima página, né? Página 20. Exercício 6. Releia agora este quadrinho. Olha o bicho-papão. Qual é o substantivo dessa frase? Então, o que nomeia alguém aí? Aí depois, o que nomeia esse substantivo? Bom, aí vocês assinalam. Esse substantivo é formado por duas palavras? Identifique-as. Então, se quais palavras que são? Releia este quadrinho do texto 1. Vocês vão reler. Na fala do Dudu há dois substantivos. Quais são eles? Aí identifique as duas palavrinhas aqui. Aí vocês vão começar a trabalhar o simples e o composto, né? Simples com uma palavra só e o composto com duas. Então, façam esses exercícios a respeito desse tipo de substantivo. 8. Use a criatividade e crie substantivos compostos para nomear estes objetos. Vocês têm aqui objetos diferentes. Quais são eles? Então, cria uma palavrinha composta. Então, composta quer dizer que tem mais de uma palavra. Então, crie uma palavrinha aqui ou mais de uma. E aqui a mesma coisa. Olhe bem os objetos, né? Os substantivos que vocês têm aqui. E crie o substantivo composto. Já expliquei também, né? Então, os substantivos compostos podem ou não apresentar hífen e sua grafia. Então, isso é importante, ó. Exemplos de substantivos compostos com hífen. Couve-flor, guarda-chuva. Então, eu tenho aqui, ó, duas palavras. Então, eu uso o hífen. Mas também há substantivos compostos sem hífen. Ó, a palavrinha girassol. Ela é composta de gira e sol, né? Duas palavrinhas, só que não tem hífen, é uma palavra só, tá? Planalto também é de duas palavras, ó. Plano mais alto. Então, essas daqui não tem hífen e essa tem hífen. Pode criar aqui, ó, substantivo composto com hífen e sem hífen, tá? Usem a criatividade. Bom, aí nós chegamos em outro tema, tá? Outro assunto. Na trajetória de leitura, nós temos agora as tirinhas. Lembra que nós estudamos lá no começo as HQs, né? Uma história com espaço, tempo, uma sequência narrativa. Agora, a tirinha, ela é uma sequência mais curta do que a HQ, tá? Geralmente, aí no máximo 4 quadrinhos. HQs, ela pode ser mais longa, né? Pode ter várias páginas. Quando você pega um gibizinho lá, ela tem várias páginas, uma única história. Agora, a tirinha não. A tirinha é no máximo 4 quadrinhos, tá? Então, ela é mais curta. Ela também apresenta imagens, como vocês podem ver aqui, tá? E ela provoca humor. Um humor que traz uma reflexão.
Então, as tirinhas, além de trazer humor, ela faz o leitor pensar sobre algo, tá? Vocês vão ler essa tirinha dos personagens Hérnia e Hamlet, tá? Vão tentar aí entender o contexto. Então, aqui fala um pouquinho sobre o povo viking, né? Que esses dois personagens aqui são vikings. Então, ó, o povo viking ficou famoso por sua atitude guerreira e por suas habilidades de navegação. Esse povo viveu no norte da Europa entre os séculos 8 e 11 na Península Escandinava, atualmente formada pela Noruega, Suécia e Finlândia. Então, é um pouquinho de conhecimento aí para vocês. E aí, na página 22, vocês têm exercícios de interpretação sobre a tirinha, tá bom? Então, tentem fazer. É de entendimento da história, tá? Façam aí. Aí, no exercício 5, vem os substantivos abstratos e concretos, que eu também já expliquei para vocês, e aqui tem o conceito, tá? Tentem responder aí. Depois, na sequência, na página 23, ainda tem os exercícios 6, 7, 8, 9 e 10. O 11 também, aí é pessoal, né? Se você lê tirinhas, por quê? Se lê, comente sobre o que você lê, tá bom? Essa é bem pessoal. Então, façam esses exercícios até o exercício 11. São todos de interpretação da tira, tá? Depois que vocês chegarem aí na página 23, nós vamos estar pulando essas páginas aqui, ó, 24, 25, 26, porque é a elaboração de uma tirinha. Nós não vamos fazer isso agora, tá? Depois, se a gente voltar em sala de aula, a gente trabalha isso. Mas nesse momento, nós não vamos estar fazendo. Aí eu peço que vocês vão aí para a página 27 e façam a leitura do que, né, dessa sessão, o que aprendi. Aqui é um resumo geral de todo o conteúdo deste capítulo, tá bom? Então, vocês têm aqui um resumo de tudo que foi passado para vocês. É importante fazer essa leitura, depois eu vou estar montando um trabalhinho para vocês responderem, e essa leitura vai ajudar bastante, tá bom? Então, por hoje, né, por essa aula é só. Até a próxima, um beijão, tchau, tchau.